Boa noite a todos, antes de qualquer coisa, né? Graça e paz seja com vocês. É muito massa poder estar continuando através do Evangelho de Marcos. E é muito bom poder estar com os irmãos, com as irmãs. É um privilégio. Para alguns de nós, a gente consegue se ver durante a semana, para alguns não. Então, assim, se torna um momento ainda muito mais apropriado para que a gente desfrute de uma comunhão, então que a gente possa aproveitar isso, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor e poder estudar a palavra do Senhor junto. Então a gente se encontra nessa passagem de Marcos, capítulo 7, do versículo de 1 a 23. A gente está acompanhando, né, de forma um pouco diferente, talvez, do que a gente fez das outras vezes. A gente está tentando pegar um ritmo, vamos assim dizer, que seja algo que seja bom para a gente e para todo mundo, né? Então, gente, eu vou ler essa primeira parte, do versículos de 1 a 5, e aí nós vamos orar, e aí vamos ver o que o Senhor tem para nós no dia de hoje, tá bom? Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarras e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Vamos orar. Senhor, nos achegamos diante de Ti, mais uma vez, Senhor, e pedimos para que o Senhor derrame graça sobre nós, Senhor. E que o Senhor próprio, Senhor, possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa entender, compreender e aplicar essas verdades na nossa vida, Senhor. E para que a gente se torne, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Senhor. Pela sua graça, Senhor. Pela sua misericórdia, Senhor. Através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então pedimos, Senhor, humildemente, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Para a glória do seu próprio nome, Senhor. Amém. Então a gente começa essa passagem, essa primeira parte aí, né? Vendo aqui que há uma situação, uma treta sobre rituais e cerimônias. Então a gente vê que é um grupo que já apareceu por aqui antes, não satisfeitos, né? Então eles voltam a uma cena parecida, mas diferente. E a gente vai olhar então para cada coisa disso. A primeira observação que a gente fala que vindos de Jerusalém. Se a gente lembra da divisão, Jesus está na Galileia, né? Jesus está a caminho de Jerusalém, mas nessa metade ainda ele está na Galileia. Então, o que nos faz entendermos é que existe uma delegação, como foi falado em Marcos capítulo 3, versículo 22. Há uma delegação de líderes religiosos que foram enviados a Jerusalém, de Jerusalém, para avaliar o ministério de Jesus, como se Jesus precisasse. Mas no caso deles, não era para ver a qualidade e com as coisas boas e os milagres e os sinais e as maravilhas que Jesus fez. Era para se pegar algum erro, para pegar Jesus em alguma infração, para que pudesse então adiantar tudo aquilo que eles já queriam, tudo que já tinham no coração deles, que era dar fim no Senhor, né? Então a gente viu essa delegação em Marcos 3, 22. Eles então pronunciaram uma dura condenação contra Jesus, né? Então essa delegação, ela estava procurando algo, mas lá no coração deles, Jesus já era culpado. Eles não estavam
procurando evidências para falar assim, cara, agora não tem pra onde correr. Não, lá no coração deles, Jesus já estava condenado, Jesus já estava errado. Eles só realmente queriam uma afirmação melhor e maior, uma confirmação, e a opinião deles, então, ser fundamentada, né? A gente vê que esse conceito de avaliar o ministério de Jesus parecia bom aos olhos de quem estava fazendo, que eram pessoas, cara, mestres da lei, líderes religiosos, pessoas com autoridade sobre o povo, acerca da religião, né? Eles não eram governantes, eles não eram políticos, mas eles eram os líderes religiosos mesmo. Então eles tinham uma opinião, eles tinham uma autoridade sobre o povo. O que eles falavam importava para o povo. E isso, então, aos olhos de todo mundo de forma externa e de forma de aparência, era como se eles estivessem assim, nós estamos protegendo Israel. Vai que esse cara aí, ele é um falso mestre. Já começa que ele fala uns negócios aí que parece que tá fora do... Que negócio é esse de ser o Messias? Que negócio é esse de ser o Salvador? Então, eles começam, então, parece, tipo assim, estamos protegendo Israel. Mas eles não avaliavam da forma que deveriam avaliar. Não usavam dos critérios que deveriam usar. Era como se a gente tivesse que provar alguma coisa para alguém e a gente já tivesse todas as coisas que são necessárias para julgar, a gente colocasse ela de lado e inventasse outras coisas. E aí, então, você pode dar qualquer veredito. Você pode chegar a qualquer conclusão. Normalmente, a conclusão que lhe interessa. E nesse caso aqui, era de ver Jesus culpado. Eles não estavam avaliando Jesus de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus já estava sendo formada de forma geral, mas já tinha uma parte muito boa, uma parte, o Pentateuco, a lei, as outras coisas. Então eles tinham um parâmetro do que Deus queria, do que Deus via, de como Deus via as coisas. Eles avaliaram de acordo com a medida das suas tradições. As tradições religiosas. E nós devemos cuidar para não fazer o mesmo, gente. É um perigo tão sutil, né? De olharmos para as coisas, talvez, de uma perspectiva pessoal, né? Com um viés. A gente pode ver isso acontecendo. Poderia dar muitos exemplos, mas assim, a gente vê na questão política, a gente vê na questão econômica, a gente vê... Tem um viés. E quando o povo de Deus ele não consegue usar das ferramentas e das coisas que nós devemos avaliar, nós olhamos então através de uma lente, né, numa cosmovisão, vamos assim dizer, que não é bíblica. Aí então nós chamamos de certo o que é errado, nós chamamos de errado o que é certo, nós inocentamos pessoas culpadas, né? Nós culpamos pessoas inocentes. Então, é interessante pensarmos disso para que a gente não se torne pessoas que são como essas, né? Olha que interessante, fala que eles comiam, né? Comeram com as mãos impuras, isto é, por lavar, né? Essas lavagens cerimoniais, né, elaboradas, não lavava por causa da limpeza. Os judeus tinham essa prática. É um povo que sabia observar rigorosamente e de forma rígida regras, né, e ritos e coisas. É como se fosse uma mãe old school. Quando faz a leitura aqui, não parece tipo assim, uma mãe falando, tipo assim, ó, o lance seguinte, cara, chegou, já lavou a mão, ó, não sei o que lá, não sei o que, escovou o dente, não sei o que. Tem alguns pais assim, tá, gente? Eu não sou machista, tá? Mas no caso, assim, lembra da mãe, tá? E é uma mãe assim, legal. Tem que acontecer. Em casa tem isso, mas é de forma positiva. E até com os adultos. Tá? A Lília já fez um sinalzinho ali. Chegou da rua, tem que lavar a mão, mano. Entendeu? Você tocou em coisas que não devia. Você mexeu com dinheiro, você mexeu com cartão. Cara, aí você pega umas coisas ruins e não sabe por quê. Aí fica aí uma dica.
né? Então as mães old school aí estão no crédito. Aqui os fariseus não estão no crédito. Gente, é impressionante como o número de leis e regras e coisas que esses caras tinham. É impressionante. E sabe o que é o pior da cegueira dessas coisas? É que a lei, ela nos mostra que nós precisamos de um Salvador. A lei, ela é um símbolo da nossa imperfeição. Se você quiser levar a sua vida à risca diante da lei, você não chega muito longe. E eu não estou falando das centenas de regras e cerimônias e rituais que eles estão falando aqui. Estou falando de uma coisa, talvez, não sei se posso colocar mais básica, mas talvez assim, em número inferior. Então, se a gente fosse olhar para os 10 mandamentos, só 10 mandamentos, toda essa sala estaria condenada. Sabe por quê? Porque se você quebrar um, você quebra todos. E se aí então você fala assim, não, mas eu nunca matei ninguém. Você nunca matou ninguém, talvez, com revólver, com faca, ou com alguma coisa. Mas você já olhou para alguém e no seu coração aquela pessoa morreu. Jesus falou isso, falou assim, cara, se você já olhou com essa coisa ruim, mas eu nunca adulterei. Gente, uma das coisas como pastor a gente aprende é quando alguém fala assim, pastor, eu fiz tal coisa, mas eu não adulterei. Aí eu falo assim, defina. Porque se for definir, gente, o adultério está na porta ali, batendo o sino. Entendeu? É por coisinha. Começa. E aí então a gente vê que a gente não precisa ir muito longe sobre a cobiça, sobre a amargura, sobre o desejo de coisa que não é nossa. Tantas outras coisas, mas a gente não chega muito longe. Por quê? Porque a lei é uma demonstração que nós precisamos de Cristo. Cristo foi o único capaz de cumprir toda a lei, porque Ele é perfeito. E a gente precisava de um exemplo que fosse para a gente o que Ele é para a gente. Então, a gente começa a entender que existem alguns parâmetros que não estão no lugar. Existe sim uma realidade, existia na época, já dentro do Pentateuco, os 5 primeiros livros, especialmente em Êxodo, que falava que era um mandamento bíblico que os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo. Êxodo 30, 19, 40, 12. Existia isso. É verdade essa parte aqui. Isso fornece uma base para uma prática generalizada de lavagem nos rituais do judaísmo, dentro da questão do judaísmo palestino e da diáspora. Agora, a interpretação e a coisa de levar além disso é onde a gente precisa olhar, e olhar com um olhar bíblico, né? Então eles viram alguns dos discípulos comendo com as mãos impuras, e a gente vê então que essas lavagens foram ordenadas pela tradição, não pelas Escrituras. Pelas Escrituras estava se referindo aos sacerdotes, o qual se estendeu para os demais. Os líderes religiosos, também conhecidos como mestres da lei, eles tinham esse conhecimento. Eles sabiam disso. Mas ainda assim, com uma ênfase grande, tornando coisas que não são, se tornando como se fossem. Então os discípulos são criticados por não obedecerem a essas tradições. A gente já viu alguma coisa parecida com essa em relação ao sábado e tantas outras coisas. Uma coisa que é importante antes da gente seguir adiante é que no judaísmo daquela época eles honravam a lei escrita, mas havia também essa questão da lei oral, né?
que também estava escrita, mas era a tradição e a interpretação do homem em cima dessa lei escrita. Muitos desses líderes judeus do tempo de Jesus honravam a lei oral ainda mais do que a lei escrita. Há pensamentos acerca do por que isso se torna uma realidade. Um comentarista, Warren Wiersbe, ele fala assim que o rabi, um dos rabis, a Eliezer, ele fala que aquele que expõe as escrituras em oposição à tradição não tem participação no mundo vindouro. Olha que interessante. Aquele que expõe, que coloca as escrituras em oposição à tradição, não tem participação no mundo vindouro. Que viés é esse? Aí tem outro, a Mishnah, uma coleção de tradições judaicas, no Talmud, registra assim: é uma ofensa maior ensinar qualquer coisa contrária à voz dos rabinos do que contradizer a própria escritura. Não parece um neopentecostalismo dublado com judaísmo e um negócio estranho? Não requer muito da gente olhar para essa questão do líder religioso e toda essa cultura religiosa e todas essas questões falsas e até estúpidas acerca dessas tradições como essa. É muito fácil a gente olhar, mas não percebemos quão sutilmente essas coisas surgem e quão espirituais elas parecem ser. Especialmente no começo. Muitos rituais ou tradições, eles parecem ser construídos sobre uma lógica, gente, espiritual que é inabalável, é irrepreensível. Eu já falei isso para vocês. A maioria das coisas de ruim, de heresia ou coisa parecido, normalmente ele tem um sentido de verdade bíblica, porque senão ficaria muito descarado. O pessoal que apela para a questão da prosperidade, a questão do dinheiro, eles usam versículos bíblicos, eles não citam Massal. Eles pegam um versículo bíblico, assim, um dos mais grotescos às vezes, com contexto aí nem se fala, mas assim, o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, o cara vai lá e joga. E aí parece tipo assim, cara, isso aqui é bíblico. Aí você fala assim, não é bem por aí. Não foi isso que, não foi essa a intenção. Então a gente começa a pensar nessa lógica espiritual inabalável ou irrepreensível. Olha alguns exemplos que a gente pode ver. Deus não requer que o honremos em tudo que fazemos. Deus não ordenou que os sacerdotes lavassem as mãos antes de servi-lo. Todo fiel seguidor de Deus não deveria ter a mesma devoção que um sacerdote. Indo além, nós não acreditamos no sacerdócio universal dos crentes. Isso não é para mim também. Toda refeição não é sagrada para Deus. Não devemos aproveitar todas as oportunidades para nos tornarmos puros diante do Senhor. Olha essas perguntas, gente. Você fala assim, caramba, é verdade, cara. Agora eu vou voltar para casa e o modo mãe ou school vai entrar. E tipo assim, cara, agora vai ser tipo quando era na época do Covid aqui na igreja. Mano. Cara, galera, mano, álcool gel aqui, ó. Perfume de álcool gel, mano. Cara, máscara na cabeça, mano. No olho, na testa, na boca, no queixo, no pescoço. Deus não diz que quem pode subir ao monte do Senhor ou quem pode estar em seu lugar santo é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Salmo 24. Quando essas perguntas são colocadas dessa forma, gente, mano, não tem como ir de outra forma e falar assim, cara, essa parada tá certa, mano. Corretamente, cara. Cara, entendo bem, as perguntas sendo feitas, isso aqui, cara, não tem como pensar de outra forma. É sim, sim, sim. Então, até que você concorde com a lógica que sustenta essa tradição. Mas se não... Olha, gente, esse é o ponto crucial.
Mas se no final você tem uma palavra de homem, uma tradição de homem, um ritual de homem, que tem o mesmo peso que a palavra de Deus, você e eu estamos errados. Porque esse é o ponto principal. A lógica espiritual não importa diante desse cenário. O que importa é a palavra de Deus. Então, gente, passando por essa parte, nós precisamos estar enraizados nas Sagradas Escrituras para que a gente possa ter discernimento e saber discernir. O que merece peso é a palavra de Deus. A palavra dos homens, de certa forma, existe sim um lugar e uma importância, né? Não seremos tolos de dizer isso, né? Mas nesse contexto, nessa questão de tradição, nessa questão de jugo, nessa questão de religiosidade, a gente sempre precisa tomar cuidado e sempre colocar na balança das Sagradas Escrituras. Pensar que, gente, da mesma forma, mais do que nunca, a gente precisa olhar para esses pastores e pensadores e coaches e seja o que for. É nesse crivo que nós devemos olhar. Porque a hora que a gente der atenção e basear a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso coração, a nossa família, em coisas que não são parte das Escrituras Sagradas, a gente vai se colocar num lugar terrível e não vamos ter as promessas que a palavra de Deus tem para a gente. Não vamos ter a garantia de que das coisas que Jesus falou para a gente, se a gente então andasse no caminho dele, estivesse com ele, nós estarmos garantidos. Então as Escrituras sempre na frente, sempre o maior peso. Ah, fulano é famoso, fulano tem não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, tem PhD fazendo interpretação de texto igual uma criança de 8 anos. E é raro, mas acontece com frequência. Então a gente precisa cuidar. Jesus é sempre, sua palavra sempre acima de qualquer outra coisa. E então a gente vai viver essa questão da realidade que Deus deseja para a gente. Vamos lá, do versículo de 6 a 9, ele fala assim: e ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Gente, esse texto é forte. E para você que está nos visitando, ou talvez está há pouco tempo da igreja, fala assim: caramba, eu ia vir domingo que vem, tipo, a palavra ia ser mais doce, mais branda, né? Tipo assim, é radical. Então a gente vê aqui, né, eles exaltando a tradição do homem sobre a vontade de Deus, mais uma vez, gente. O Tim Keller, ele fala sobre essa passagem no livro A Cruz e o Rei. Ele fala assim que é como se fosse um start desse movimento que a gente vê hoje, da questão do que, quão longe as pessoas conseguem ir diante dessa questão da tradição do homem, ou da vontade do homem, ou do desejo do homem, ou da cultura do homem, ou da forma que o homem vive. Ele fala que é como se fosse um start disso. Um start de um relativismo, um start de um dualismo, um start do que, na verdade, não existe certo e errado. Essa é a ideia. Existe o certo ali, mas o certo ali ele é relativo. Então, assim, tem essas outras coisas se tornam tradição, se torna a forma que a gente faz, se torna a cultura que a gente vive. Então é bem interessante olhar nessa perspectiva, olhando para os dias de hoje, né? Então Jesus usa essa palavra, né? Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Jesus fala fortemente porque esses líderes estavam muito preocupados com esses assuntos tão triviais acerca da lavagem de ritual.
Então, enquanto eles se concentravam nessas coisas, eles excluíram todos os que não guardavam as tradições e assim os desencorajavam a vir a Deus, gente. E esse é um perigo que nós não queremos na nossa igreja. Eu estou falando com a liderança, com os líderes de ministério, com o pessoal que eu tenho mais contato. Nós perdemos o tato acerca do que é uma pessoa num processo de conversão. Aí nós queremos cobrar dessas pessoas uma perfeição, de uma tradição, de uma forma de vida religiosa que as pessoas nunca tiveram, gente. E aí então o que isso acontece? Nós desencorajamos as pessoas a vir a Deus. Porque nós não entendemos. Alguns de nós somos tão velhos na igreja que a gente não lembra a época que a gente não era crente. Alguns de nós talvez se consideram essa questão que nunca foi uma opção. Tipo assim, já nasceram na igreja, já nasceram crente, semi-predestinados. Então assim, cara, eu nem lembro. Nem lembro. E aí então a gente espera que as pessoas venham já assim, cumprindo a regrinha ali das coisinhas, até aumentando assim a aparência. Tipo assim, ó, vou te dar um toque, mano. Na igreja a gente aparenta que a gente está melhor do que a gente está. E quando a pessoa tipo assim, mano, eu só quero ser honesto. Só quero ser ok com o meu coração, mano. Só quero poder falar que tá difícil, mano. Vocês estão entendendo, gente? E assim, cara, a gente vai viver isso de uma forma, gente, muito maior. Se a gente se tornar essa igreja que a gente tem orado para se tornar e trabalhado para se tornar. Cara, Deus vai responder o nosso clamor e essa igreja vai lotar de gente que está conhecendo o Senhor. E elas vão vir com as suas práticas, elas vão vir com as suas coisas. E a gente vai precisar estar, mais uma vez, alicerçado nas Escrituras, com compreensão das Escrituras, com a paciência das Escrituras. Então Jesus ele pega muito duro com esses caras porque eles não só estão fazendo errado acerca deles mesmos e do Senhor, mas estão impedindo outros. Lembra quando Pedro inventa de repreender, de ser repreendido por Paulo, né? Paulo fala assim, cara, você está colocando um jugo que nem você consegue. E só Paulo era capaz de repreender Pedro. Então assim, imagina como foi a cena. A Bíblia Viva, ela traduz essa parte como se fosse ela parafraseia, né? Não estou usando a mensagem, tá, gente? A Bíblia Viva. Ela fala assim, essas pessoas falam muito bem sobre o Senhor, mas não têm amor por Ele. A sua adoração é uma farsa, pois eles afirmam que Deus ordena que o povo obedeça às suas regras mesquinhas. Olha essa coisa, gente. Eu já falei isso para vocês algumas vezes e eu nunca me canso de dizer. O pai do meu pastor, fundador da Calvary no Brasil, ele era um hippie nos anos 70, um hippie careca. Ele nunca teve cabelo longo. Mas ele fez parte de toda a parte hippie. E ele se converte. E aí, tem uns vídeos desse no YouTube. Tá, gente? Se você procurar Jesus Freak ou Jesus Movement, nos anos 70, tem tipo um talk show assim, com uma véia doida, Kathy Kuhlman, e mais um pessoal, o Chuck e outro pessoal. E aí eles falam assim, você vê que eles não têm filtro nenhum, gente. Tudo que eles conheciam era uma Kombi, droga, sexo e rock and roll. Era o que eles conheciam. E aí então alguém perguntou pro pai do meu pastor assim, falou assim, como é que é? Agora você está vivendo para Jesus de forma radical. Ele fala assim, cara, Jesus, ele é incrível. Ele mudou a minha vida para sempre. E eu só posso, a única coisa que eu consigo descrever Jesus, assim, que ele é puro como cocaína pura. Porque eu já provei as misturadas. Misturada, agora a pura é diferente, cara. Então Jesus é como se fosse aquela cocaína pura, assim, mas do bem. E isso reflete no que a gente está falando, gente. Existe o Evangelho, existe as Sagradas Escrituras. Pura. Pura.
e existe a misturada. E quem já fumou maconha aqui, não vou falar para levantar a mão, tem maconha misturada até com merda. E os caras fumam. Entendeu? Então eu vou mudar de assunto. Durante a pandemia, um pregador famoso, Paul Washer, ele, quando liberam lá para ele pregar, depois dos decretos e toda a loucura, então ele sobe no púlpito e tem uma multidão. E para quem conhece ele, sabe que ele é um cara extremamente radical. Ele não mede as palavras, ele não tá nem... Ele é respeitoso, mas ele não é temeroso acerca do homem. E ele levanta assim, ele fala assim, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, cara. Vocês estão brigando por causa de máscara. Mas vocês sempre usaram máscara. A vida de vocês é máscara. Vocês faltam com a verdade com o Senhor. Vocês vivem uma vida de hipocrisia. E vocês estão brigando por quem usa, quem não usa máscara. Vocês estão usando máscara por tempo, gente. Vamos falar real. E é mais ou menos essa ideia. A palavra hipócrita aqui, é da palavra, no grego antigo, se refere a como se fosse um ator. É alguém que usa uma máscara de verdade, gente. A imagem que eles promovem é mais importante para eles do que eles realmente são. E nós não queremos isso, gente. Nós cremos na arte. E a arte é uma coisa incrível, né? E nós temos artistas na nossa igreja. E nós desejamos ver Deus usando pessoas que amam Jesus na arte. Mas não é esse o caso aqui. O caso aqui é que essa arte ela é feia. Jesus chamou de hipócrita, chamou de algo falso, algo que não expressa realidade e verdade. Uma das coisas que eu amo acerca da Calvary, há inúmeras coisas que eu amo, é que nós, por crer na Bíblia, nosso desejo maior é que sejamos transformados de glória em glória, de tempo em tempo. O nosso desejo e o desejo do Senhor para nós é que nós sejamos transformados. Que a gente não seja mais as pessoas que nós éramos. Se nós éramos viciados, que a gente deixe de ser viciado. Nós roubávamos, deixávamos de roubar. Se nós víamos pornografia, que a gente deixe de assistir. Se nós estávamos acostumados com uma vida de luxúria e de cobiça e de seja o que for, da questão sexual, que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Mas uma coisa que eu amo acerca da Calvary é que nós podemos ser quem nós somos. Você pode ser quem você é. Talvez, ou bem provável e com certeza, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar, isso é inevitável. Isso é inevitável. Se você desejar viver uma vida que agrada a Cristo, você vai precisar largar coisas que você ama demasiadamente de forma errada. Mas o chamado do Senhor para nós, diante dessa questão da hipocrisia e do usar a máscara, é que eu não preciso fingir ser alguém que eu não sou. E isso é libertador, gente. Tem uns lugares que você vai, tem algumas igrejas que você vai, que você já entra com vergonha. Você já começa a pensar nos seus pecados que você nem cometeu. E você já está pronto já para fazer alguma coisa. Ansiedade não toma conta. Síndrome do pânico está na porta. Olha a reflexão que o Guzik nos dá diante desse cenário. Talvez que Deus diria de forma semelhante para nós, ou alguns de nós, ou para nós como igreja no geral, o qual nós estamos incluídos no corpo de Cristo. Ele fala assim, talvez seria assim, eles frequentam a igreja, mas o seu coração está longe de mim. Eles leem a sua Bíblia, mas o seu coração está longe de mim.
Eles oram com eloquência, mas seu coração está longe de mim. Eles até contribuem com dinheiro, mas seu coração está longe de mim. Eles ministram muitas coisas, mas seu coração está longe de mim. Eles adoram cantar, mas o seu coração está longe de mim. Eles falam com os outros sobre Jesus, mas o seu coração está longe de mim. Isso é uma coisa terrível. Tem uma música do John Foreman que fala Instead of a Show, que eu recomendo que todos possam ouvir, dá essa ideia. É uma letra radical. O John Foreman é um músico incrível, não precisa de recomendação. Não é o John Foreman lutador de boxe, tá, gente? É o John Foreman cantor, vocalista da banda Sweetfoot. Valeu, é o George. Então, é isso aí, gente. É que o pessoal sempre confunde. O boxeador é o George Foreman, o cantor é o John Foreman, tá, gente? Tá esperto, hein, Jota? Fala que os ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Gente, esse é um dos pilares do legalismo. São os homens se colocando diante do povo de Deus, fazendo as pessoas tomarem as suas opiniões como mandamento, como doutrina de Deus. E é isso que sustenta o legalismo. Então, para você que talvez está chegando a Calvary por pouco tempo, a doutrina da graça faz parte dos pilares que tornam a Calvary o que a Calvary é hoje. Foi o evangelho da graça que me fez ver beleza nas Escrituras como eu nunca tinha visto antes. Então, talvez um dos primeiros livros da Bíblia que eu vi sendo ensinado na Calvary foi o livro de Gálatas, o evangelho da graça. E capturou meu coração de tal forma que eu falei assim, cara, eu quero viver esse negócio. Eu quero poder um dia ensinar dessa forma. E a gente vê como o legalismo ele tem se proliferado por vários lugares, as palavras dos homens. E aí quando a gente fala, gente, parece que a gente está exagerando. Quando a gente fala assim, cara, não vai para algumas igrejas, lá tem pai e mãe espiritual. Eles vão mandar em você, cara. Eles vão falar com quem você tem que casar. Eles vão falar para onde você pode ir, onde você não pode. Que roupa você pode, você não pode. Você fala, não, você está exagerando. Isso aí é coisa de... Isso aí não acontece. É tipo assim, mano, é raro, mas acontece com frequência. Você tem que fazer tal coisa para você ser abençoado. Ah, é a graça do Senhor, mas tem que fazer isso aqui, ó. Não é graça. Então, gente, tipo assim, essas coisas, os legalismos é uma coisa terrível. E mais do que isso, não é só terrível por ser uma coisa de homens, mas é uma coisa que ele fala assim, vocês rejeitam o mandamento de Deus. Isso faz com que vocês rejeitem o mandamento de Deus. É como se você desse mais ouvido para as outras coisas do que para a voz do Senhor, que é outro pilar do legalismo. Uma coisa terrível. Aí então a gente vê do versículo 10 a 13 um exemplo de como as tradições desonram a Deus, a prática de não ajudar seus pais com os bens e ofertas. De 10 a 13. Pois Moisés disse, honre teu pai e a tua mãe, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Uau! Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e façam muitas coisas como essa. Como é que eles falam aqui? Porque o Senhor disse, no versículo 10... Ele fala, não, Moisés disse. Pois Moisés disse. Gente, o Antigo Testamento, ele expõe claramente a responsabilidade dos filhos acerca de honrar os pais. De forma muito clara. Quando os filhos são pequenos, estão na casa dos pais, eles são responsáveis por obedecer os seus pais. Mas quando eles não são mais responsáveis por obedecer, eles ainda são responsáveis por honrar. É uma coisa honrosa, é uma coisa de Deus.
Olha que interessante. Qualquer lucro que você possa ter recebido de mim é corbã. É uma prática que um filho poderia dizer que os seus bens ou economias era corbã. Eram dedicados para Deus. Então não dava para dar uma força para os pais. É tipo isso. Então tirando a sua responsabilidade. Então assim, está indisponível para ajudar porque eu estou dando para o Senhor. É a oferta do Senhor. E a gente conhece muito bem, de forma prática, como essas coisas acontecem com uma roupa de coisa santa, que na verdade é desonrosa. E aí fala que isso torna a palavra de Deus sem efeito por meio de sua tradição. Isso aqui é uma coisa, um perigo, um lance a se cuidar acerca de uma interpretação aqui. Que a palavra de Deus, ela tem efeito, sim. Ela traz mudança, sim. Mas olha como é que a circunstância faz com que a palavra de Deus fique sem efeito, porque ela é sobressaída diante dessas coisas. Ela não dá vazão para as escrituras, então as outras coisas, elas se elevam. Então é como se o filho pudesse desobedecer completamente ao mandamento de honrar seu pai e sua mãe, fazendo de forma religiosa. É exatamente isso. Então Jesus chama isso de tornar a palavra de Deus sem efeito, através da tradição. E a gente vê isso, gente. A gente vê isso. Versículo 14 a 16. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos, e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. A gente que veio do retiro agora, lembra essas palavras. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E Jesus, então, ele está falando assim, deixa eu falar um negócio para vocês, cara. Vamos resumir esse negócio, cara. Entendeu? Cara, são as paixões de vocês, são os desejos de vocês, são os amores de vocês, que estão descontrolados e fora de mim, e isso resulta numa impureza. E isso torna vocês impuros. É basicamente isso. Então ele fala à multidão sobre a mera imagem da religião. Então ele chama a multidão para junto de si. Ele fala para que ouçam, para que possam entender. E ele começa então a explicar que não há nada que venha. Aqui parece uma forma, como se não houvesse outra forma, Ele fala, não há outra, mas sim, existem outras formas. Mas nesse caso, lidando com essa realidade, ele estava falando que a questão cerimonial, ele tá nesse assunto ainda, gente. Então ele está querendo dizer que o que entra e vai para o seu estômago vai sair. E pronto. Agora, o que está no seu coração vai reverberar em ação, vai virar a sua vida. Essa é a ideia. E assim a gente vê essa questão do impuro e do puro, até mesmo no livro de Atos, a gente vê essa questão. Então assim, essa coisa foi estendida por muito tempo. E aí, nos remete ao que eu falei por um ano, talvez, acerca do coração como centro das nossas afeições. Jesus está dizendo que o nosso coração, ele é esse lugar que concentra todos os nossos amores, desejos e paixões. Você pode lutar, gente, com o seu pecado e com as coisas da sua mente, mas se o seu coração não tiver no Senhor e na palavra, você vai ficar lutando e você vai perder a força. Jesus, o próprio Escritura nos diz que enganoso é o nosso coração, que dele flui tudo de ruim.
e de bom. Que nós devemos cuidar dele como se fosse uma coisa que a nossa vida dependesse dele. Então, eu já falei isso algumas vezes, para mim foi libertador. Hoje eu tenho que falar com um certo cuidado, né? Mas ainda assim é um dos meus livros favoritos. Você é aquilo que ama, tá? Foi talvez o livro que eu mais comprei, que eu mais dei de presente. É tecido de catolicidade. Para o pessoal que vem do catolicismo, talvez vai ver muita semelhança, tá? Porque na perspectiva que ele traz essa questão de como a igreja funciona diante dessa questão. Mas a coisa principal é que ele fala que todos nós somos discipulados, treinados, ensinados por várias coisas na nossa vida. E tudo de alguma forma mexe com o nosso coração. Essa é a ideia central. Então, quando nós estamos lidando com algumas questões, o primeiro lugar que a gente deve avaliar é o nosso coração. Meu pastor costumava dizer que a questão da nossa mente para o nosso coração é a questão de um palmo. Para chegar. Porque para descer, a gente pode ter a nossa consciência assim, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, cara. Eu sei que isso aqui é o certo. Mas se não descer para o coração, a gente vai continuar praticando e fazendo as mesmas coisas, sem que mude muita coisa. Então, que a gente possa cuidar do nosso coração, que a gente possa ter nosso coração recalibrado no Senhor. E por muito tempo eu falei que o domingo é uma forma que Deus recalibra os nossos corações. É que Deus mexe com as nossas afeições. Os nossos amores são mexidos. E a gente então no domingo é lembrado do que é verdadeiramente o que nós amamos e desejamos. E aí quando nós somos enviados, então no final do culto, a gente vai com a nossa mentalidade pensando, cara, o Senhor mexeu a minha vida e eu tinha dificuldade com essas coisas aqui, mas eu estou agora com o Senhor e eu sei que eu preciso cuidar do meu coração. Para mim, quando eu percebi isso, quando isso mexeu de verdade comigo, muitos pecados que eu estava lutando por tempo, eu já não precisava mais lutar. Porque eu sabia que a resposta para eles era o meu coração. Então o que eu precisava fazer? Ter meu coração calibrado no Senhor. Cuidar das práticas espirituais, das disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia, jejuar, ter tempo a sós com o Senhor. E isso mexe com o nosso coração. E isso nos faz desejar coisas do Senhor. Vou falar uma coisa para vocês. Eu ouvi de alguém no passado. Raramente ou quase nunca, alguém que comete pecados graves, quando eu falo grave, que tem consequências enormes. Se você fizer a pergunta para eles, o que foi que eles alimentaram o coração deles nos últimos 30 dias, ou uma semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas, a resposta vai ser interessante. Você não vai ouvir que aquela pessoa estava lendo a Bíblia todo dia, estava adorando o Senhor todo dia, estava conectado com o Senhor todo dia, estava indo para a igreja uma vez por semana. Para você ver o poder dessa questão. Ninguém acorda de manhã cedo, gente, e fala assim, cara, hoje eu vou tocar o terror. E eu não vou nem pensar nas consequências. Estou falando de um crente, tá, gente? Falando de um crente. Não, gente, você tem que estar muito longe do Senhor, das Escrituras, para você chegar nesse ponto. De botar a perder coisas mais preciosas que nós temos, gente. Pessoas fazendo isso com uma certa frequência. Vamos lá para o final. 17 a 23. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola, como sempre, né? Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada entra no homem que pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou, puro todos os alimentos. Porque, cara, vai para o estômago e tchau. Versículo 20. E continuou,
O que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então a gente vê aqui, gente, que é uma lista de 13 coisas. Algumas versões trazem no plural, outras versões trazem no singular. Algumas coisas dividem aí, dá uma intenção de que é alguma coisa de moral e outra coisa simplesmente princípios. Eu gostaria de encerrar. A gente não vai ter tempo para poder descrever, e eu acho que também a gente não precisa, também não requer, de entender o que é imoralidade sexual. Talvez para quem é novo convertido, envolve pornografia, envolve filmes, envolve sexo antes do casamento, roubos a gente sabe muito bem, homicídios a gente sabe muito bem, adultérios, como eu falei, volto a dizer que existe um cuidado para os homens que são casados. Uma coisinha, gente, é sutil. Pode ser num dia que você está ruim e você ouve uma coisa, cara, que mexe com você e mexe com o seu corpo. E você então começa a agir conforme. E isso leva a lugares de adultério e tantas outras coisas que a gente precisa cuidar. Essas coisas são sutis, não começam de forma grande, elas começam de forma pequena normalmente. Então que a gente busque ter, sermos casais saudáveis, que sabem elogiar uns aos outros, sabem cuidar e guardar do coração do outro. Para que a gente não bote a perder uma coisa tão preciosa que o Senhor nos deu. Eu sempre, quando eu caso alguém, eu falo que para olhar para o noivo e para a noiva, para lembrar que é um lembrete da graça. Para sempre. Quando você acordar de manhã, você fala assim, cara, essa aqui é a graça do Senhor por mim. Então as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, tudo isso que o Senhor não se agrada. Eu gostaria de terminar com a leitura de um comentário do Spurgeon, que eu acho que reflete muito nessa realidade. Ele fala assim, pensamentos maus, adultérios, fornicações. Essa é uma lista de 13 partes que expõe o tipo de mal que vive no coração humano. Você não precisa viajar uma longa distância para encontrar a fonte desse pecado. Você não precisa realizar uma pesquisa exaustiva. Tudo que você precisa fazer é olhar para o seu próprio coração. A fonte de onde procedem esses rios de poluição é o coração natural do homem, sem o Senhor. O pecado não é um borrifo de lama no exterior do homem, é uma sujeira gerada dentro dele mesmo. Vamos ficar de pé, vamos orar?